Nós vamos apresentar o nosso projeto de eletrônica, que possui o tema de Sistema de Irrigação Automático utilizando circuitos isoladores. A nossa equipe ela é composta por Luiz Felipe Miranda da Silva, eu, Gabriel Mateus Santos de Jesus e José Douglas Pontes da Silva. Motivação. Como se sabe, o planeta Terra ele possui a maior parte de sua superfície coberta por água. Só que apenas uma pequena porcentagem dessa água é água doce. E uma porcentagem ainda menor é água potável que pode ser consumida pelos seres humanos. E mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, mesmo com tudo, nós não conseguimos estimar com precisão qual é o número exato de quantidade de água disponível, água doce, salgada ou potável nesse caso, porque não basta só a questão superficial da água, mas ela também está presente no solo e em outros locais que fica armazenada. Com isso, é de extrema importância o cuidado com esse recurso tão precioso para a humanidade, principalmente na área agrícola, que, segundo dados, ela ocupa atualmente o primeiro lugar no consumo de água no mundo, chegando até 70% do consumo anual dos recursos hídricos. Dessa forma, é muito importante o foco no desenvolvimento de ferramentas que consigam amenizar ou consumir essa água de uma forma mais inteligente, já que é um bem tão precioso para o desenvolvimento da vida. E com isso a gente traz essa solução para uma área agrícola utilizando um ambiente residencial, que é onde a gente encontra com algumas plantas pessoais e onde a gente pode testar esse primeiro protótipo. Quais são os objetivos desse projeto? São verificar qual é o nível de umidade do solo por meio de hastes metálicas que vão ser enfincadas no solo com um sensor e que vão verificar qual é a queda de tensão nesses dois pontos, e com isso verificar o quão úmido o solo vai estar. E nós queremos ligar a irrigação e umidificar esse solo quando a umidade ultrapassar um certo limiar. E além disso, todos os componentes eles precisam ser isolados, tanto por conta que vamos estar utilizando diferentes dispositivos com tensões diferentes atuadores, e também por questões de proteção, caso aconteça algum problema não viemos a perder componentes. Já vamos pular para a proposta da gente. Nossa proposta inicial, nós temos três fontes diferentes, uma para alimentar o Arduino e o sensor, uma para alimentar o relé e uma que seria alimentando o atuador, que poderia ser uma hidrobomba, que seria responsável por jogar água do reservatório para o nosso projeto e seria alimentado com 220, por exemplo. Além disso, nós temos o fotoacoplador, que é responsável por isolar completamente os dois lados do nosso circuito, que seria o Arduino, a parte lógica e o sensor, que ele enviaria o sinal para o fotoacoplador e ele repassaria esse sinal para acionando o relé, que esse acionaria a nossa hidrobomba. Vou detalhar para vocês como é que o circuito da gente se comunicaria com o mundo exterior. O primeiro componente que faria isso seria o sensor, que ele vai identificar quando tem água e quando não tem na planta. Como é que a gente faria isso? A gente se aproveitaria do fato dos materiais conduzirem a eletricidade, uns menos, outros mais. Aí a gente pode, por exemplo, fincar duas hastes de metal no solo, aplicar uma diferença de potencial entre elas e medir a quantidade de corrente que está passando de uma haste para outra. Dessa forma a gente consegue medir a resistência do material, e quando o material estiver encharcado, ele vai estar um pouco mais condutivo, e quando o material estiver mais seco, ele vai estar um pouco mais resistivo. Aí a gente pode botar um limiar aí, né, para identificar quando o solo está molhado e quando o solo está seco. Aí, como a gente vai ter dificuldade de montar essa parafernália lá no simulador, porque a gente não poderia simular essa haste de metal, o solo e tal, a gente vai emular o funcionamento desse sensor usando um potenciômetro, porque aí a gente consegue variar a resistência, vai variar a quantidade de corrente que está passando ali, e a gente vai ter o mesmo funcionamento basicamente. Aí outro componente que interagiria com o mundo real seria a hidrobomba, que ela puxaria a água do reservatório para a planta, mas devido à falta desse componente lá no Tinkercad, a gente vai adaptar ele usando uma bomba DC comum, porque de qualquer forma os dois são uma bomba, né? Assim dá pra gente visualizar que o motor vai começar a girar e vai desligar no momento correto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos vistos em sala de aula que a gente vai aplicar no nosso projeto. O primeiro dele é o fotoacoplador, que ele faz com que dois circuitos isolados consigam se comunicar, um circuito controle o outro. Como é que ele faz isso? O fotoacoplador ele faz com que um LED fique conjugado com o fototransistor. Aí o primeiro circuito vai estar ligado nesse LED, que ele vai ligar e desligar esse LED, e o segundo componente aí, o segundo circuito,
vai estar ligado nesse fototransistor, que vai ser ativado e desativado pelo LED. Aí isso faz com que os dois circuitos estejam isolados, não tenha troca de corrente de um circuito para o outro, mas mesmo assim eles consigam se comunicar de forma protegida. Outro componente que a gente vai usar aí, né, que a gente viu em sala de aula, é o relé, que é tipo uma chave, só que ao invés de ser uma chave mecânica que a gente vai lá e aperta com o dedo para ligar e para desligar, o relé ele é controlado de forma eletrônica. Ele tem esse indutor aí, que ele puxa a chave, a haste da chave para cima ou para baixo, ele desliga e liga a chave, o fluxo de corrente aí, baseado se o indutor está ativado ou desativado. Aí se a gente fizer um conjunto aí, né, do optoacoplador com o relé, a gente vai ter dois circuitos isolados, mas um circuito vai influenciar no funcionamento do outro. Isso aí vai ser bem legal, a gente vai ver daqui a pouco na prática. E vamos para a simulação. Vamos lá. Nós temos aqui a nossa simulação, onde, como meus colegas informaram, temos o isolamento do circuito em alguns níveis. Aqui iniciando nós teríamos uma fonte alimentando o Arduino no mundo real, mas aqui o circuito na simulação o Arduino já vem com a fonte embutida. E a partir do Arduino nós temos o nosso sensor de umidade do solo, que como meus colegas informaram, ele vai basicamente detectar a variação de tensão, a queda de tensão do solo, que vai ser alterada a partir da presença ou não de água no solo. A presença de água vai interferir na queda de tensão. E variando essa queda de tensão, o Arduino vai saber se tem ou não água no local. Aqui a gente está usando um potenciômetro para fazer a variação de tensão, de resistência. E variando a resistência, nós temos emulado aqui valores de queda de tensão, como eu vou mostrar aqui. No caso, o Arduino ele vai receber esse valor de queda de tensão, de variação de tensão de 0 a 5 volts, que no caso é o que ele fornece. E esse valor ele vai ser convertido em valores digitais. No caso, ele pega valores de 0 a 5 volts e converte para valores de 0 a 1023. No caso do Arduino, ele vai pegar o valor de 5 volts e subdividir em seções de 4 milivolts. Esses 4 milivolts vão ser agrupados e convertidos em valores digitais. A gente segue aqui para o nosso fotoacoplador, como os meninos informaram, ele tem um LED acionado pelo Arduino, totalmente isolado desse circuito acima, onde tem uma fonte alimentando ele para o acionamento do relé. E nós temos aqui o fotoacoplador com um fototransistor acionado pelo LED. E quando esse LED acende, ele vai saturar o transistor e o transistor vai permitir a passagem de corrente, permitindo assim o acionamento do relé. O relé, como meus amigos falaram também, é um componente eletromecânico que ele vai usar o solenoide para acionar ou não a chave aqui, chave mecânica. Enfim, nós temos aqui também o diodo para evitar tipo uma descarga excessiva para o circuito. Então, quando o relé ele desliga, a energia armazenada no indutor ela vai ser descarregada de forma segura utilizando esse diodo. Enfim, como a gente pode ver aqui, temos uma fonte alimentando o motor, ela passa pelo relé. Temos uma fonte aqui alimentando o circuito do acionamento do relé. E temos o Arduino alimentando toda a parte de leitura e acionamento do fototransistor. Vamos ver aqui. Então, teoricamente, o valor definido aqui foi de 500 unidades digitais. Então, teoricamente, quando o valor estiver aproximadamente acima de 2,5 volts, ele vai acionar o motor. Então, vamos lá, eu vou variar aqui. Então, temos uma alta queda de tensão, representando uma baixa umidade no solo. Essa baixa umidade no solo vai fazer o Arduino acionar o fotoacoplador, como tem mostrado aqui, que é basicamente um LED. E esse fototransistor vai permitir a passagem de corrente, acionando o relé, que por vez vai acionar o motor. Estando todos esses circuitos isolados um do outro, no caso nós temos o Arduino totalmente isolado do relé, e o relé também isolado o acionamento do relé isolado do circuito do motor. Então temos aqui níveis de isolamento, tornando o funcionamento do circuito muito mais seguro. Então é basicamente isso, e eu fico por aqui.
Tchau, tchau. Muito obrigado.